a gravar de novo, vamos ver. Ótimo, deu certo. Então, meninos, vamos começar. Então, inicialmente, né, como combinado, nós vamos apresentar como vamos conduzir a disciplina de processos e reatores bioquímicos. Vamos ver quais são os objetivos de nós estudarmos essa disciplina, quais os conteúdos que nós vamos ver, como será o nosso acompanhamento, né, dessa disciplina e as datas importantes, certo? Então, a priori, eu digo aqui para vocês que as nossas aulas vão ocorrer de forma síncrona e assíncrona. Então, vai ter algumas quartas ou sexta-feiras que nós vamos estar aqui, ambos de forma virtual, né, compartilhando a aula. E em algumas aulas, eu vou disponibilizar a aula gravada para vocês e vocês vão assistir. Essas aulas que vão ser dessa forma é porque eu julgo um conteúdo mais teórico, né? Deixa eu só aceitar aqui um colega. Eu julgo mais teórico e vocês conseguem assistir, né, individualmente. Ai, peraí. Desculpa. Não sei nem se eu permiti. Pronto. Então, desculpa novamente. Então, elas vão ocorrer dessa forma e os conteúdos mais teóricos, eu vou disponibilizar as aulas para vocês. E uma forma de a gente acompanhar, se vocês estão assistindo essas aulas, serão as atividades que eu vou explicar. Vai ser uma das últimas coisas que nós vamos explicar de como vão ser essas atividades, certo? O contato que nós vamos ter da turma é por e-mail, certo? Ou podem abrir um chat no Siga, caso seja alguma coisa que a turma toda goste de compartilhar. Então, também nós temos os canais de comunicação pelo Siga, certo? O material, as atividades a serem entregues, todas vão ser pelo Siga. Nós não vamos criar uma classe num Classroom, certo? Nós vamos utilizar mesmo a ferramenta oficial da universidade, que é o Siga. Lá, pelo menos eu vejo para mim tudo organizado por aula, quais são os conteúdos, e as atividades ficam lá todas guardadas, né, para fim tanto os comprovatórios que vocês realizaram, também tem um campo de eu dar o feedback lá. Então, nós vamos usar o Siga, certo? Aqui tem as principais datas, mas eu não vou discutir quando a gente estiver falando dos conteúdos, certo? E eu gostaria de chamar a atenção que o plano foi já feito contabilizando, né, retirando os feriados e contabilizando os encontros universitários, que parte desse período coincide com a semana de tecnologia, a semana de engenharia química. Então, nós não temos aula justamente para vocês participarem desses eventos, certo? E assim, todos os dias foi contado para a gente cumprir a carga horária da disciplina, que é de 64 horas, certo? Nossa disciplina é uma disciplina de final de curso e que, infelizmente, não é pré-requisito para nenhuma disciplina, mas eu julgo o conteúdo, não porque é uma área que eu gosto muito, bastante importante, principalmente no contexto, né, que nós estamos vivendo, que mais ainda precisamos de produtos ou serviços provenientes de processos biotecnológicos, ok? E o que é que nós vamos estudar? Nós vamos ter essa introdução à bioengenharia, né, que são poucos slides que nós vamos explorar nessa nossa aula do que seria a bioengenharia. E aí nós começamos a estudar de forma separada dois principais autores da nossa disciplina, que são as enzimas e os micro-organismos. Então, a ementa inicial é dedicada aos processos enzimáticos e a segunda parte da
ementa é dedicada aos processos microbianos. No entanto, alguns conteúdos que nós vimos na segunda parte de microbiano também aplica a enzimas, porque os micro-organismos atuam devido às enzimas presentes no seu organismo, igualmente como nós, certo? Então, nós vamos ver a natureza e classificação e principais enzimas industriais, produção de enzimas, introdução à cinética de reações catalisadas por enzimas, processos enzimáticos e fermentativos descontínuos e contínuos, projeto de reatores bioquímicos. Aí essa parte nós primeiro vamos ver, dentro da primeira parte, os reatores enzimáticos e na segunda parte, os reatores microbianos. Vamos estudar um pouco de transferência de massa em sistemas biológicos. Então, esse conteúdo puxa muito para a parte de fenômenos de transporte, bem como esse, agitação e mistura. E, mais no final, nós vamos ver ampliação de escala em processos envolvendo micro-organismo, porque para aumento de escala, nós vamos ter que atender a alguns critérios. Então, nessa aula, nós vamos estudar os critérios e vamos ver, mas não de forma muito aprofundada, a parte de recuperação de produtos da fermentação, porque só esse conteúdo é como se fosse uma única disciplina. E todas as operações, né, que vocês já estudaram envolvendo separação, muitas delas se aplicam aqui nos processos, né, enzimáticos e microbianos. Nós vamos ter estudo de processos importantes, então essa parte aqui vai ser uma das nossas atividades previstas, e essa parte de noção de bioinformática nunca dá tempo. É um tópico que tem na ementa, mas que nós não conseguimos geralmente chegar até esse tópico. Se conseguirmos, ótimo, certo? Mas é muito difícil. É um conteúdo bastante amplo para apenas 64 horas, certo? E a gente tenta focar no que é mais importante. Alguma dúvida da ementa? Não, Tudo professora. ok, professora. Tranquilo. Ok. Então, qual vai ser os objetivos, né? O que que nós pretendemos alcançar? As competências que nós queremos ter, né, com o desenvolvimento dessa disciplina. Seria compreender e aplicar os princípios biológicos e bioquímicos fundamentais envolvidos nos processos biotecnológicos, conhecer as principais classes de compostos bioquímicos. Então, aqui nas nossas aulas nós vamos ver alguns exemplos, né, de processos e também puxando um pouco para a atualidade. Estudar a própria reação, né, a cinética, ver quais são as leis de velocidade que aplicamos para essas reações catalisadas por enzima e que essas leis nós obtemos através de dados experimentais e tentamos também entender o mecanismo, como é que ocorrem essas reações. E para a parte mais de micro-organismos, seria determinar as taxas de crescimento e formação de produtos. Então, nós vamos verificar que nós temos vários modelos, né, também conhecidos como modelos cinéticos, que tentam representar esse crescimento celular e a formação de produto. E nós vamos ver que, dependendo da fase em que o micro-organismo se reproduz e forma ou não, ele já está em fase estacionária, a formação do produto vai estar ligado a uma determinada lei, certo? Então, a gente vai ter 3 tipos principais de produtos, que é os conhecidos como produto primário, que ele é formado durante a fase de reprodução celular. Temos os produtos que são chamados metabólitos parcialmente associados ao crescimento, ou seja, na fase final de reprodução para uma fase estacionária, é onde eles são formados, e temos produtos secundários, que eles só são formados quando cessa a reprodução celular e as células só ficam tentando se manter vivas, ativas, certo? E nós usamos esses conteúdos aqui de cinética para
especificar, projetar e analisar reatores biológicos, certo? E eu incluo aqui como um objetivo também a gente ver as condições de operação, porque vocês viram que nós temos agitação e mistura, transferência de massa, que são bastante importantes, né, em qualquer processo, principalmente aqui nos processos microbianos, porque alguns organismos eles precisam de oxigenação, então a parte de transferência de oxigênio no reator é bastante importante. Outros não, outros têm que estar isento, né, que são os anaeróbicos. Então isso também é um fator importante, que tudo tá envolvido, né, no processo para alcançar os rendimentos necessários. Bem como a gente não pode simplesmente ampliar de um reator de 1 litro para passar para um de 20 litros, por exemplo. Critérios têm que ser obedecidos. Então, a gente também estuda como ampliar a escala. E atualmente tem a diminuição de escala, né? Reações em escala micro, usando chips, né? Também tem isso. Mas o que a gente vê mais industrialmente seria ampliação de escala. Então, esses são os objetivos. Alguma dúvida? Não, professora. Não, Tudo ok. Essa disciplina, eu acho que ela é uma mistura de várias outras disciplinas. Então, todos os conhecimentos que vocês aprenderam em outras, começando lá em métodos, certo? Métodos, princípios, nós vamos aplicar aqui. Então, vocês viram que nós vamos ter conteúdos de fenômenos de transporte, de operações, de reatores, certo? Então, aqui é como se fosse uma disciplina para a gente pegar os casos específicos de processos industriais e voltados para quando o catalisador é bio, né? Uma enzima ou um micro-organismo. Bem como tem processos que são utilizando células animais, certo? Só que nós não é o foco, mas eu acabo citando alguns exemplos para vocês durante as aulas, certo? Aqui já começa o nosso calendário. Eu vou passar esse calendário rápido, porque eu vou preferir mostrar como vai ser a condução das aulas, que esse calendário é porque ele está conforme o plano, né, solicitado pelo departamento, mas vocês vão ver que em anexo eu coloquei 2 tabelas, que é para explicar melhor como vai ser as aulas, certo? Então, de hoje, que é a nossa primeira aula, dia 29, até o dia 10 de novembro, nós vamos estar estudando essa primeira parte, que é a parte relacionada a processos enzimáticos, e a nossa avaliação parcial está prevista para o dia 17 de novembro, que envolve esse primeiro conteúdo, certo? Daqui a pouco eu explico como serão as avaliações. Após, né, nós vamos começar já o conteúdo de processos microbianos, iniciando no dia 19 de novembro, e vamos até o final da nossa disciplina, né, que está prevista aí para terminar em fevereiro, nas 2 primeiras semanas de fevereiro, certo? E aqui nós vamos já incluir, né, no nosso calendário o recesso escolar, que vai do dia 23 de dezembro a 8 é a 9 de janeiro. Tenho que até conferir isso. Mas, enfim, já que já está na nossa data, né, que é a primeira aula, quando seria, né? Então, que seria dia 12. Né? Nós vamos parar no dia 22 de dezembro e vamos retornar no dia 12 de janeiro, certo? Então, tá aí, também eu vou citar esses conteúdos quando eu mostrar como vai ser as aulas. E aí, nós vamos ter aqui a apresentação dos projetos, certo? Previstas para ocorrerem no final de janeiro. Esse projeto também já eu discuto com vocês. E a segunda avaliação, então, está planejada para ocorrer no dia 2 de fevereiro. E no dia 4 a gente faz um fechamento para ter um feedback aqui dos projetos e da condução da disciplina, ok? Se porventura acontecer algum
imprevisto durante a execução de alguma aula, a gente também ainda tem uma folga aqui de uma aula para modificar a avaliação, mas estou fazendo de tudo para a gente conseguir cumprir o calendário, certo? E assim a gente totaliza 64 horas, que é o necessário para cursar nessa disciplina, certo? Alguma pergunta? Não, então vou continuar. Então, como é que vai ser as nossas avaliações? Aqui está muito texto porque está copiado exatamente, né, do plano. Mas eu vou resumir aqui para vocês, não vou ficar lendo. Nós vamos ter 2 avaliações parciais, como vocês já verificaram no calendário. Essas avaliações elas vão ser feitas de forma remota, certo? Aí aqui eu coloquei, salvo o melhor juízo, né, dos decretos estaduais e federais e da reitoria, porque vai que vem um decreto que nos obrigue, né, a fazer presencial. Mas eu creio que isso não vai acontecer. Então, nossas avaliações vão estar previstas para ocorrerem dessa forma. Então, via SIGA, nas datas marcadas, faço o download faço o upload da avaliação, né, criando uma atividade chamada avaliação. Vocês vão ter acesso e vão ter 2 horas e 30 minutos, né? Então, ainda nós temos 30 minutos a mais da aula, para dar tempo vocês concluírem, colocarem, certo? Geralmente, essa é uma prova que é até um pouco menos extensa do que as que vocês já estão acostumados comigo, devido ao conteúdo, algumas vezes é uma coisa mais teórica, de marcar, de analisar um item, certo? Então, vamos ter 2 avaliações. E vamos ter as atividades que eu nomeei aqui de avaliações continuadas, certo? Essas avaliações, elas vão ter uma porcentagem de 25% da nota e a média das avaliações 75%, certo? O projeto, ele vai ter um peso diferente das outras avaliações continuadas, certo? Então, ele vai ter um peso maior das demais que nós vamos fazer, ok? Alguma pergunta? Professora, já está estabelecido esse peso do projeto? Eu estou pensando em 2 ou em 3. A priori, eu acho que seria 2. Certo. Mais alguma pergunta? Não. Então, aqui, caso alguém não possa, né, fazer a avaliação no dia já agendado, nós temos também a segunda chamada. E aí, no caso, com o departamento, as secretarias vão retornar, eu deixei conforme é estabelecido, né, que é a realização do preenchimento do formulário. No entanto, nós estamos numa situação, né, um pouco diferente, que nesse caso eu solicito que o aluno envie um e-mail até 72 horas se manifestando, né, a ausência na primeira e desejando fazer a segunda chamada, para substituir esse formulário que vocês vão preencher com o Jorjão, certo? Isso é para a gente ter um controle, para também facilitar a comunicação com o aluno, de como vai ser, então faço esse controle aí por e-mail, certo? A frequência continua a mesma regra, que é 75% de frequência, que é exigido, mas como nós vamos trabalhar muito de forma remota, como é que eu começo a acompanhar vocês, né? Como é que vocês estão ou não? Muito pela participação nas aulas síncronas, não é que eu vou ficar fazendo chamada, mas eu tenho uma noção, geralmente, tem as gravações, né? Às vezes eu abro uma presença, mas muito pela participação também na realização das atividades, né? Então, o aluno que não está entregando nenhuma atividade, é como se ele não estivesse participando de forma ativa, então acaba que essas avaliações não entregues começam a contar como uma forma de frequência,
certo? Então, é uma forma que eu utilizo para ver, ok? E como todas as aulas vão ser gravadas, acaba que o mesmo aluno que assistiu acaba assistindo novamente, ou que a internet não funcionou, vai e assiste, então não merece levar uma falta. Então, geralmente faço esse acompanhamento pelas participações e mais ainda pelas atividades realizadas, ok? Só para vocês ficarem cientes. Aqui é um resumo, né, das principais datas e com as datas previstas da segunda chamada, né? Isso é para vocês terem noção se não vou poder fazer por esse motivo a primeira, mas eu vou poder também fazer a segunda, já para ter uma noção de mais ou menos quando seria a data da segunda chamada das avaliações. Eu não dou um tempo muito longo, né, salvo realmente for um assunto muito grave de doença e o aluno precise realmente de um tempo maior, aí nós verificamos essas datas, certo? Mas de costume, eu respeito as 72 horas e dou um tempo, alguns dias a mais e já realizo a segunda chamada, certo? Principalmente porque depois de uma avaliação eu gosto geralmente de discutir, de apresentar, então acaba sendo injusto, né, com quem fez a primeira, porque na segunda vai ter uma oportunidade de ver mais ainda o conteúdo de uma forma que já foi até explorada em prova. Ok, meninos? E destaque aí a apresentação dos projetos, que nós vamos utilizar 2 aulas, né, previstas aí para apresentação dos projetos. Ok? Alguma pergunta? Opa. Aqui, então, tem a bibliografia, certo? Da básica e da complementar. Mas eu coloquei aqui a capa dos livros, que eu gosto mais de utilizar, que eu acho mais interessante para a disciplina, certo? Que nós temos aí o primeiro, é o Princípios de Bioquímica do Lenig. Ele nós vamos utilizar muito na primeira parte do conteúdo. Ele é um livro bem extenso, né, com muitas páginas, mas nós vamos nos deter aos capítulos de inicial de proteína e o capítulo de enzima, né? Eu não sei se eu estou enganada, mas eu acho que é do capítulo 3 que começa a gente verificar. Então, são 2 ou 3 capítulos que nós utilizamos, porque essa parte inicial de enzima puxa muito para o lado da bioquímica. Também tem outros livros de bioquímica, né, que podemos utilizar, alguns até com a linguagem um pouco mais amigável do que o Lenig, mas o Lenig acaba sendo bem completo, né, e de mais fácil acesso aí para vocês, tanto na biblioteca quanto alguns capítulos ficam disponíveis, né, na internet. Então, e eu vou avisando para vocês, né, qual seria o capítulo que nós vamos estar estudando para vocês complementarem, né, a leitura, certo? Então, esse daqui vai ser um dos primeiros que nós vamos utilizar. E tem outros 2 livros, né? O Biotecnologia Industrial, que o volume 1 e o volume 2. O volume 1, ele é muito dedicado a mostrar vários exemplos de processos microbianos, enzimáticos. Esse daqui, o 2, já tem mais conteúdo. Então, nós vamos utilizar mais o 2 e mais na parte de processos microbianos, certo? Então, esses livros também tem disponível na biblioteca, mas todo o material, né, que nós vamos utilizar, slides, algum texto complementar, eu vou deixar disponível para vocês no Siga. Mas o livro acaba complementando muito. Outro livro que nós vamos utilizar, e muito, é esse da Pauline Duran, né, o Bioprocess Engineering Principles. Ele é um livro que tanto aborda a parte de enzima e a parte microbiana, só que ele aborda de uma parte mais de engenharia. Então, aquela parte toda de agitação e mistura, reatores, transferência,
nós vamos utilizar muito ele. É um livro que até lhe ajuda muito em outras situações que não seja bioprocesso, porque cada capítulo vai abordando, ela começa desde balanço de massa, balanço de energia, certo? Então, voltado para a parte de bioprocessos. Esse livro nós solicitamos e tem na biblioteca, mas temos poucos exemplares. No entanto, ele está disponível pelo site da Elsevier. Então, no plano, quando eu for disponibilizar para vocês, tem um link. Então, pelo proxy da UFC, vocês têm acesso a esse livro, certo? Ok? Além desses que eu mostrei a foto, eu gostaria de citar o capítulo 7 do Fogler, mas da minha versão, que é aquela marronzinha, que fala de bioprocessos e reatores voltados mais para células animais. Então, quando nós estamos estudando reatores, nós também vamos utilizar o Fogler, né? Esse capítulo específico. E tem um outro de engenharia enzimática, que eu também, o Cabral, também está lá na nossa lista, mas eu acabei esquecendo de colocar a foto. É um livro também bem completo sobre processos enzimáticos, mas ele tem muitos erros de linguagem, porque eu acho que é uma mistura de português de Portugal com português do Brasil, com um pouco de espanhol, enfim. Então, tem muitos erros, né? Acaba não ficando uma leitura muito prazerosa, a gente tem que saber ler o livro. Mas ele traz muito conteúdo, né, sobre a parte de enzimas, certo? Alguma dúvida sobre as bibliografias? Nenhuma? Depois eu vou parar de projetar aqui os slides para mostrar a tabela de divisão das aulas, né? Ia ficar muito extenso aqui no slide, então eu vou mostrar o próprio plano. Então, esse daqui é o plano, né, que eu vou colocar no SIGA, certo? Aí eu vou logo começar a destacar, né, ó, tá aqui tá pequeno, não é para vocês lerem, mas é o link, certo? Do livro da Pauline Duran, certo? Aqui tem um livro do Cabral, que é o de português, né, ó, de Portugal. E tem também um livro que é em inglês, né, que também ele está acessível pelo proxy da UFC, que é esse do Ilhanes. Então, se vocês não conseguirem o Cabral, tem o Ilhanes. No entanto, o Ilhanes está escrito em inglês, mas eu acho que vocês têm mais facilidade com o inglês do que eu. Então, também deixei aqui, né, o link disponível para vocês acessarem usando o proxy da UFC, certo? Os dois livros aqui. E aí, vamos para nós aqui. Eu sei que vai ficar um pouco pequeno, vou tentar aqui aumentar só um pouco, certo? Então, como é que vai ser aqui a divisão das nossas aulas, né? Então, hoje nós vamos apresentar o plano, já estamos fazendo isso, e introduzir um pouco de bioengenharia, que são alguns slides que eu gostaria de mostrar para vocês. Que é nessa aula de hoje, que ela está ocorrendo de forma síncrona, certo? Os próximos conteúdos, né, que é natureza, classificação e principais enzimas industriais, nós deixamos dedicados 2 aulas, certo? E que vão ser 2 aulas de forma assíncrona. Eu não quero deixar muito tempo ficar longe de vocês. Então, são essas 2 aulas, é um conteúdo um pouco teórico. E eu fui gravando por partes, né? Vocês vão ver que talvez vocês não vão ter só 2 links, vão ter mais de um link para não ficar um link tão extenso. Então, no dia 1º de outubro e dia 6, as nossas aulas vão ocorrer de forma assíncrona, certo? Então, eu já vou disponibilizar os links para vocês nessas datas se policiarem para assistir, certo? E daqui a pouco eu vou mostrar por que vai ser necessário assistir, certo? Já na parte de cinética de reações e mecanismo, né? Essa parte aqui,
eu acho bem importante a gente ter uma interação. Então, está sendo dedicado 10 aulas, porque é um conteúdo que a gente trabalha muito, certo? Então, vão ser 3 aulas assíncronas e 2 aulas, 3 aulas síncronas, desculpa, e 2 aulas assíncronas. Aí eu destaquei aqui quais são as aulas que vão ocorrer de forma síncrona, certo? E as que ficarem nesse intervalo vai ser as assíncronas, certo? Nessas aulas de forma síncrona, o que eu pretendo fazer? Dar o conteúdo e para vocês participarem mais, não ficar tipo agora só eu falando, nós vamos ter algumas atividades, né? Ou por formulário do Google, a gente dá um tempo e depois a gente volta e discute durante a aula, ou em equipe, né? Que eu dou um espaço para vocês no Jamboard, para vocês irem escrevendo sobre essa parte de cinética microbiana, certo? Então, vou usar um pouco do tempo da aula para uma parte mais teórica, o conteúdo propriamente dito, e depois uma interação melhor com a turma, certo? Ok? E depois dessa parte, né, que nós já vamos conhecer, entender o que é um enzima, quais são os mecanismos, a cinética, nós vamos para a parte dos processos e reatores, né, que também está sendo dedicado a uma quantidade razoável, devido ao tamanho do conteúdo, de 4 aulas, sendo que 2 vão ocorrer de forma síncrona, daqui as 2 aulas, né, que vai ser a primeira e a última, e 2 aulas de forma assíncrona. Nessas aulas de forma assíncrona, eu tento mostrar mais para vocês nas aulas gravadas como é o balanço, quais são as particularidades, né? E nessas aulas síncronas, eu começo o conteúdo para vocês entenderem e terem uma melhor compreensão nas aulas assíncronas, e a gente conclui numa aula, que é a do dia 10, com atividades também, vocês participando da aula, certo? Para ficar algo mais interativo. Então, está dedicado isso daqui. E, por último, obtenção e produção de enzimas, que é até um pouco meio teórico, mas a gente faz aqui essa aula de forma síncrona, porque é uma aula que antecede a avaliação, e quando eu concluo, eu vou abrir para vocês tirarem as devidas dúvidas aqui não é primeira, não é segunda, né? É primeira avaliação, certo? E assim, eu não vou abandonar vocês nessas aulas assíncronas. Vocês estão livres para mandar e-mail, se verem que não entenderem alguma parte da aula, se verem que identificaram algum erro, que está cabível até algum erro, alguma falha do vídeo, certo? E toda aula síncrona, após as aulas assíncronas, eu abro, né, uns 5 ou 10 minutos de espaço da aula para vocês tirarem as dúvidas. Então, vocês vão ter que se policiar muito para não acumular, assistir essas aulas, reservar um tempo, certo? Para poder tirar as dúvidas na próxima aula de forma síncrona, certo? Eu vou prometer, mas eu posso em algum momento falhar, que geralmente eu vou, olha, meninos, amanhã temos aulas assíncronas, mandou noticiazinha, certo? Para lembrar vocês, mas isso aqui vai estar disponível, então vocês já coloquem aí nas agendas, né, dos celulares, os alarmes para nossas aulas síncronas, ok? Alguma dúvida, meninos, dessa parte? Aí eu vou descer, tá? Depois eu volto para cá. Eu vou descer para cá, que são as atividades, certo? Então, justamente para poder ter um acompanhamento melhor e vocês não se dispersarem, para cada uma dessas aulas, né, para esses conteúdos de aula, eu já planejei uma atividade, certo? Então, a primeira atividade, ela vai ser sobre a natureza, classificação e principais enzimas industriais, certo? Vai ser uma atividade individual
e basicamente ela é resolução de exercício sobre esse conteúdo. Então, a parte bem teórica, vão ter questões objetivas, questões de verdadeiro ou falso, e uma de pesquisa, certo? Então, eu vou deixar uma questão aberta, né, para vocês pesquisarem sobre uma enzima, e aí eu faço perguntinhas-chave sobre essa enzima para vocês responderem, ok? Então, essa é a nossa primeira atividade, certo? Que começa a partir de hoje até o dia 6, mas eu vou abrir ela na sexta, certo? Que é quando começa basicamente o conteúdo sobre natureza, classificação e principais enzimas, certo? A atividade 2 já é sobre cinética de reações catalisadas por enzimas. Aí o que está sendo previsto é uma atividade que eu vou passar para vocês os 2 conjuntos de dados cinéticos, e vocês vão tentar ver qual seria a cinética, né, que vai obedecer a esses dados experimentais, certo? Então, basicamente, essa atividade é essa. E aí vocês vão ter que usar ou Excel ou um outro programa de gráfico, né, para poder tentar ajudar. E aí, nessas aulas, vocês vão ver como é que nós vamos fazer isso, né? Que aí a gente tenta fazer algumas análises com base em algumas equações vistas para ver qual é que vai atender e assim determinar os parâmetros cinéticos. Então, essa atividade 2 está prevista para ocorrer dessa forma, certo? A atividade 3 já é relacionada aos processos enzimáticos e reatores. Então, essa também eu estou planejando em dupla, certo? Em que vou dar os dados e aí vocês vão ter que projetar o reator, ou o batelado, ou o CSTR, o PFR, certo? E aí vai ser pedido ou o volume ou o tempo, vai depender da questão, e eu estou planejando ser 2 questões dentro dessa atividade, para vocês trabalharem com 2 reatores diferentes, certo? E a atividade 4 é uma atividade também dupla, certo? Que eu vou direcionar vocês um artigo científico, é tipo como se fosse um fechamento, e vai ter umas perguntas chaves e vocês vão fazer uma síntese, né, uma análise crítica e respondendo essas perguntas desse artigo, certo? Então, vou perguntar qual seria a enzima, qual a classe dessa enzima, a reação, né, quais foram os dados cinéticos que ele obteve. É uma atividade que eu vejo tranquila, mas é para vocês pegarem uns dados mesmo publicados e conseguir extrair, né? Eu estou com esse artigo, o que foi que eu aprendi, o que foi que eu consigo extrair desse artigo, certo? Então, essas são as 4 atividades previstas para a primeira parte, certo? Alguma dúvida? Nenhuma? Pois vamos agora começar a segunda parte, certo? Então, a segunda vai começar a partir do dia 19, que a nossa prova vai ser dia 17, a primeira, e já vai ocorrer de forma síncrona, né, para a gente introduzir juntos esse conteúdo, bem como comentar a primeira avaliação, caso já tenha conseguido concluir as correções, que eu acho que não, né? Por isso que eu já botei para a próxima aula, certo? E depois nós vamos ver a parte de estequiometria e cinética. Está dedicado aqui 2 aulas, perdão, que dá 4 horas. E aí uma aula vai ser de forma síncrona, onde eu vou falar mais da parte teórica, e uma aula síncrona, né, que já é mais da parte mesmo de cinética. Então, essa aula vai ser dedicada à parte de estequiometria, e a aula síncrona vai ser dedicada à parte de cinética, certo? Aí aqui eu tenho que corrigir. Aí nós vamos ter os encontros universitários, que é do dia 1º, dia 3, né? Bem como a semana de engenharia química, que eu não vou passar nenhuma atividade para vocês, para que vocês possam participar da semana, principalmente os que estão precisando aí de atividades complementares, né?
para não ficar morrendo no final, certo? E aí depois a gente vai começar a parte de reatores, né? Então, aqui são algumas aulas e a gente acaba de separando os descontínuos e os contínuos. E aí, então, na parte dos descontínuos, nós temos duas aulas, que uma vai ser de forma síncrona e outra síncrona. E nós vamos ter os contínuos, que eu dedico duas aulas de forma assíncrona e uma síncrona. Essa sempre vocês estão observando que eu estou escolhendo a última, que é para a gente fazer um fechamento e uma atividade, assim, um exemplo, certo? Durante a aula síncrona, certo? Depois nós vamos para a transferência de massa, e eu acho que essa aula é bem importante ser de forma síncrona, para vocês já irem tirando as dúvidas. Também a de aeração e mistura. E a de ampliação de escala, ela é um pouco meio macenta, porque só falando de critérios, então eu separei a parte mais, assim, um pouco de, critério tal, aplica da forma tal, para ocorrer de forma síncrona, e a parte mais da gente fazer uns exemplos de como ampliar numa aula síncrona, certo? E as apresentações do projeto vai ser de forma síncrona, claro, né? E aí vem a segunda avaliação, certo? E depois o fechamento. Aí, como vai ser essa nossa segunda parte? Essa nossa segunda parte, ela começa aqui a partir da atividade 5, né? O acompanhamento. Aí, primeiro vai ter uma atividade que também é bem teórica, que vai ocorrer de forma individual, são perguntas, tanto de formas abertas como, né, para discutir ou objetiva, certo? E aqui, essa eu vou botar de forma individual, mas a partir dessa, nós já vamos começar a realizar as atividades do projeto, certo? Então, nós já vamos começar, para não ficar tão conturbado no final, a vocês trabalharem juntos com o projeto, certo? O projeto é em grupo, certo? Mas aqui, para poder a gente trabalhar melhor, né? Vocês participarem, não ter. Como é que eu digo? Fugiu a palavra. Aqui vai ser individual, porque todo mundo vai ter que entregar, né? O que eu quero dizer aqui é que essa dupla, é bom que essa dupla esteja no mesmo grupo, certo? Eu estou planejando grupos de 4 alunos, então é como se fosse duas duplas formassem um grupo, certo? Eu já estou chamando a atenção disso para quando vocês fizerem a dupla, vão estar cientes que essa dupla vai participar de um grupo, não ficarem separados. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, professora. Sim, professora. Beleza. Ai, desculpa. Porque a partir daqui eu já vou explicar para vocês o direcionamento do projeto, certo? Então, o projeto, vocês vão receber uns dados experimentais, certo? De um processo microbiano. E aí, nessa parte inicial, vai ter as perguntas básicas, né? Sobre o micro-organismo, sobre o processo, certo? Então, por isso que a gente já vai começar a trabalhar com o projeto. Aí, já para a atividade 6, que é em dupla, nós vamos estar trabalhando com a estequiometria e cinética. Aí, como é que vai ser essa atividade 6? Ela tem uma parte 1, que é como se fosse uma questão muito teórica, né, sobre o conteúdo. E uma parte 2, que já seria a segunda parte, que é para vocês trabalharem já com os dados do projeto. Então, aqui vocês vão receber, e aí nessa primeira parte, vocês já vão ter que me entregar mais ou menos a análise dos dados cinéticos. Então, aqui eu já tenho que saber qual é a cinética microbiana. Então, à medida que a gente vai avançando no conteúdo, vocês já vão trabalhando no projeto e entregando. Aí eu já vou dando um feedback, certo?
E aí também, para treinar fora o projeto, é que eu boto uma questão e a segunda parte é o projeto, certo? A primeira é uma questão mais simples, até para vocês compreenderem, trabalharem o conteúdo, e já a outra é do projeto. Vocês entenderam? Sim? Não? Eu vou continuar e depois vocês me perguntam se não. A atividade 7 já é nos tempos dos reatores, né? Tem o tempo do imperador, mas aqui já é na época que nós vamos estar estudando os bioreatores microbianos, certo? Aí aqui vai ser da mesma forma. Parte 1, vou dar uns dados para vocês projetarem um reator, como se fosse uma questão, isso até mesmo para se basear para a prova. E a parte 2 já seria vocês começarem, né, a projetar o reator do projeto de vocês, que aí vocês vão ver se vai ser batelado, semi-contínuo, contínuo. Isso vai depender muito do processo, que é algo que a gente já começa a estudar aqui, né? De como vai ser conduzido o processo, depende muito do micro-organismo e do produto que a gente quer obter. Então, o tipo aqui do processo está vinculado ao início. Aí vocês aqui já vão fazer o projeto do reator do projeto de vocês. Por isso a dupla aqui, entendeu? Aí pode até ter participação, né, das duas duplas que vão formar o grupo. Mas é bom treinar a primeira parte teórica para poder conseguir tirar uma boa nota na prova. E por último, né, vocês vão me apresentar o projeto, certo? Além disso, o projeto vai pedir para vocês uma pequena análise de ampliação de escala, certo? E das condições de agitação e mistura. Eu não coloquei como mais uma atividade para não ficar tanta coisa, certo? Então, essa parte de agitação e mistura, ampliação de escala e caso seja necessário no processo de vocês oxigênio, vocês vão me mostrar no projeto final, certo? Que é aqui, a partir, né, do início, já de 19, vocês já vão estar começando a apresentar esse projeto, certo? Talvez vocês estejam perguntando, professora, a senhora vai usar o Python igual como usou em reatores 1? Vamos, certo? Mas não muito para a parte de engenharia enzimática. Quando começa micro-organismo, é que nós vamos usar. Por quê? Porque nós temos três principais figuras aí no processo: o micro-organismo, o produto e o que ele está usando como substrato, que é como se fosse o reagente. Então, acaba que nós temos três, né? No mínimo três. E se for um batelada, três equações diferenciais, batelada alimentar, três equações diferenciais. Então, acaba que nós vamos ter que usar o Python para ajudar a resolver esses sistemas aí que nós vamos encontrar, certo? Então, mas vocês viram que algumas questões é mais leitura, resposta, certo? E aí eu vou pedir para vocês, né, um compromisso, uma ética, né, na condução da disciplina, porque é importante vocês adquirirem o conhecimento, acaba que essa forma de ensino nos dispersa muito. Nós também passamos por momentos muito difíceis, a cabecinha também não está muito boa, né? Então, mas a gente tem que ter um compromisso, uma ética, cuidar daí para não acumular os conteúdos, para vocês saírem no final da disciplina realmente aprendendo. E eu acho que o projeto aqui é muito importante, certo? E assim, essa forma que eu estou conduzindo com vocês foi uma dica da turma anterior. A turma anterior deu um bom feedback do desenvolvimento do projeto em relação ao aprendizado, mas eles falaram que foi muito corrido e que achavam melhor que fosse trabalhado ao longo da disciplina. Então, por isso que eu resolvi aceitar a sugestão deles, porque eu achei bem pertinente. E aí a gente já vai acompanhando aos poucos, né, a entrega desse material do projeto, para quando for no final apresentar. E justamente para ter uma novidade, a parte final, né, mais de agitação,
transferência e ampliação, eu não vou pedir, vocês vão finalizar no projeto, certo? Então, né, eu vou pedir para vocês, quando começar a atividade primeira de dupla, né, que é a atividade 2, já citar a dupla. Então, já pensem nisso, que essa dupla vai formar um grupo com uma outra dupla, certo? E aí eu estou aqui aberto para vocês tirarem as dúvidas. Professora, assim, como é que vai ser esse projeto, não em relação a como você vai A cobrar, né, nota? mas em relação a, assim, a temática dele, porque não ficou tão claro, assim, como é que... Pronto. Não se preocupem tanto agora, né? Quando a gente começar a parte microbiana, eu vou, né, na aula ciclo já apresentar o projeto melhor para vocês. O que eu vou fornecer vai ser uns dados experimentais de uma determinada reação, certo? Que é catalisada por um determinado micro-organismo. Cada grupo vai receber um conjunto de dados diferentes, certo? E aí vocês vão trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que. E eu vou pedir. Vocês vão precisar projetar, certo? Um reator para alcançar tal volume ou tal peso de um determinado produto, certo? Então, essa vai ser a pergunta-chave do projeto. Só que para vocês projetarem esse reator e como ele vai ser conduzido, né? Vocês vão ter que passar por tudo isso. Primeiro o quê? Primeiro vamos conhecer o processo. Qual é o micro-organismo? O que eu vou estar utilizando como meio de cultivo? Esse produto é um produto primário, secundário, associado ao crescimento. Então, até nessas perguntinhas chaves aqui da atividade 5, já vão para vocês já terem noção. Aí, com esses dados experimentais, vocês vão ter que descobrir qual é o modelo cinético. Aí, com esse modelo cinético, é que vocês vão para o projeto do reator, certo? E aí, com as características do processo, vocês vão ver, eu vou precisar do impelidor de tamanho tal para manter essa agitação. Isso vocês vão ver durante as aulas. Então, por isso que eu digo, não se preocupem tanto agora. E aí, eu preciso do impelidor do tipo pá, porque o micro-organismo é sensível a uma hélice, porque vai bater na célula e vai romper. O meu é muito viscoso, então eu vou ter que escolher um impelidor do tipo que vai atender aquela viscosidade. Isso tudo eu mostro na aula, né? Não relacionado ao projeto, mas eu digo como é a escolha do impelidor. Nós precisamos calcular Reynolds para calcular a potência do agitador, com base nas características do meio. Esse impelidor vai atender essa viscosidade ou não, certo? Então, nós vamos voltar aí para Reynolds, para gráfico de potência, certo? Vai ter o tempo de mistura, qual é o tempo necessário para estar todo o reator misturado. Então, vai ter essas perguntinhas. O processo é com oxigênio. Então, qual vai ser o coeficiente de transferência de oxigênio desse reator, certo? Aí eu vou dar para vocês os dados, por exemplo, no reator de 1 litro. Mas aí vocês vão ter que ampliar a escala para o volume que eu vou pedir. Então, para esse processo, qual o critério que eu vou usar para poder atingir esse volume, certo? Então, é isso. Vocês vão mostrando os cálculos do projeto e dizendo no final, vai ter um reator batelada sendo operado nessas condições, construído com um impelidor do tipo tal, vai ter uma rotação tal. É isso que vocês vão apresentar, mas vai ter um roteirinho no projeto, certo? Ok, professora, obrigado. Mais alguma pergunta sobre alguma questão aqui com as atividades e as aulas?
Tudo ok, professora. Tudo ok. Pois eu vou parar aqui de projetar. Interromper essa gravação.